Shalom, meus amados. Tudo em paz? Aqui é o irmão Alex para dar continuidade aqui na leitura da carta aos Hebreus. Se você ainda não recebeu os outros áudios, manda uma mensagem aí que eu mandarei para você, beleza? Nós estamos lendo hoje o capítulo 7. E se você quiser receber, é só mandar uma mensagem aí no 61 991 19 24 21, irmão Alex. Vamos lá então, pessoal. Essa carta aos Hebreus é uma carta muito interessante. Nós estamos lendo por capítulos, então cada capítulo você vai compreendendo e entendendo a carta. A carta, quando ela foi escrita, ela não tinha essas divisões. Essas divisões vieram posteriormente, beleza? Então nós vamos ler os últimos versículos do capítulo 6 para que você venha entender a continuidade da carta, beleza? Vamos ler aqui o verso 19 do capítulo 6. A esperança, com efeito, é para nós como uma âncora, segura e firme. Ela penetra até além da cortina do santuário, no qual Yeshua entrou por nós, como precursor feito sumo sacerdócio, eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Eterno, saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da vitória sobre os reis e o abençoou. Abraão entregou a ele o dízimo de tudo. Primeiro, seu nome significa Rei de Justiça, e ele é também Rei de Salém. Rei de Salém essa palavra Salém, Jerusalém, isto é, Rei da Paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim da vida. Ele se assemelha ao Filho do Eterno e permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois como Melquisedeque era grande, Abraão, o patriarca, lhe deu o dízimo dos despojos. Despojos é porque Abraão, ele guerreou, né? Ele estava vindo da guerra, e normalmente quando eles guerreavam e quando eles tomavam as coisas das pessoas que eles venciam, eles levavam os ouro, as riquezas do outro, né? Aí é conhecido como despojos de guerra. Verso 5. Segundo a lei de Moisés, os descendentes de Levi, que se tornaram sacerdotes, devem receber o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Aqui, pessoal, é algo interessante aqui que, infelizmente, muita gente não compreende em relação ao dízimo. O dízimo era para a família de Levi, era para os sacerdotes do povo. Era somente sacerdócio, para ser sacerdócio, tinha que vir da família de Levi, entendeu? Para poder fazer ali o que o Eterno determinou para Arão e seus descendentes. Melquisedeque, porém, sem figura entre os descendentes de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e ainda lhe deu a sua bênção, e ele que havia recebido as promessas do Eterno. Então, aí o que acontece? Para que a gente venha compreender. Abraão,
Quando ele deu ali, vamos se dizer, quando ele deu uma parte dos despojos de guerra para Melquisedeque, aí eles fazem uma comparação que Melquisedeque é um sacerdócio, porque quem recebia dízimo eram os sacerdotes, né? Vamos continuar aqui para que você entenda. Verso 6. Melquisedeque, porém, sem figura entre os descendentes de Levi, que recebia dízimo era só da família de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e ainda lhe deu a bênção, e ainda abençoou Abraão. A ele que havia recebido as promessas do Eterno. Abraão recebeu as promessas do Eterno. Ora, aquele que recebe a bênção é sem dúvida menos importante do que aquele que dá. Beleza. Verso 8. Além disso, os filhos de Levi, que recebem um dízimo, são homens mortais. Lá, porém, o dízimo foi recebido por alguém do qual se declara que está vivo. Podemos até dizer que, na pessoa de Abraão, aquele que deveria receber o dízimo, Levi, entregou o dízimo, pois ele estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando Melquisedeque veio ao seu encontro. Verso 11. O sacerdócio levítico não representa a perfeição, embora com base nele o povo tenha recebido a lei. Caso contrário, que necessidade havia de surgir outro sacerdote, do qual se diz que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez de se dizer segundo a ordem de Arão. Mudou o sacerdócio. Então, necessariamente, mudou também a aliança. Aqui está dizendo a lei, mas mudou a aliança, né? A promessa. Pois aquele de quem se diz essas coisas não é da tribo de Levi, mas de outra tribo, do qual nenhum membro jamais exerceu o serviço do altar. Pois é evidente que no Senhor, descendente da tribo de Judá, que Moisés não menciona ao falar dos sacerdotes. Tudo isso fica mais evidente ainda quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote, não segundo as regras de mandamento humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, pois ele recebe este testemunho: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pessoal, aqui, só um pouquinho, já nós continua. Aqui você vê que o autor está trazendo aqui conhecimentos da Torá, né? De Gênesis, de Números, de Levítico, Êxodo. Então, esse conhecimento ele está tentando fazer uma comparação do sacerdócio que tinha naquela época para Yeshua, entendeu? E aí nós vamos continuar aqui, você vai compreender. Ele está fazendo uma comparação, e aí você vai compreender legal aqui agora. Vamos lá. Verso 18. Este fato significa a abrogação do preceito anterior, por ser fraco e inútil. Ele está falando em relação ao sacerdócio lá que era feito, entendeu? Era fraco e inútil. Pois a lei não levou nada à perfeição, mas significa também a instrução de uma esperança melhor, que nos permite exprimir-nos ao Eterno. Tanto que isto não aconteceu sem prestação de juramento. Os outros tornaram-se sacerdotes sem que alguém prestasse juramento. Yeshua, que é Jesus, porém tornou-se sacerdócio
em virtude do juramento daquele que lhe disse: o Eterno jurou e não voltará atrás. Tu és sacerdócio para sempre. Por essa razão, Yeshua se tornou o fiador de uma aliança melhor. Olha aí. Está começando a compreender? Está falando lá da velha aliança que o Eterno fez ali temporariamente, né? Que eles todo ano eles entrava lá na tenda dos santos do santo para fazer um sacrifício pelo pecado. Todo ano era feito isso. E aqui você vai compreender que Yeshua fez isso uma vez por todas. Não precisavam mais fazer esse sacrifício. Verso 23. Há outra diferença ainda. Os sacerdócios, verso 23. Há outra diferença ainda. O sacerdócio da antiga aliança sucederam-se em grande número, porque a morte os impediam de permanecer. Eram homens, morreram. Yeshua, porém, uma vez que permaneceu para sempre, possui um sacerdócio que não passa. Por isso, ele tem poder ilimitado para salvar aqueles que, por seu intermédio, se aproximam do Criador, já que está sempre vivo para interceder por eles. Tá vendo aí, pessoal? Como é gostoso você compreender a palavra? Então, Yeshua é quem intercede por nós, entendeu? Yeshua, ele é o nosso fiador. Yeshua, ele é o nosso sacerdócio. Então, naquela época, precisava da família de Levi ir até o Santo dos Santos para fazer o sacrifício anual. Só que Yeshua fez esse sacrifício uma vez por todas. Então, aí tu pergunta assim: ué, Alex, mas como é que e o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer o que Yeshua ensinou, entendeu? Para que você venha se aproximar do Eterno. É a única forma. Ainda está bem aqui, ó. Por isso, verso 25, por isso ele tem poder ilimitado para salvar aqueles que por seu intermédio de Yeshua, se aproximam do Eterno, já que está sempre vivo para interceder por elas. Interessante, né? Vamos continuar. Tal é precisamente o sumo sacerdócio, que nos convinha santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios a cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele já fez uma vez por todas, oferecendo a si mesmo. A lei, com efeito, constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos às fraquezas, enquanto a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu alguém que é filho, perfeito para sempre. Beleza, pessoal? Terminamos o capítulo 7. Então, pessoal, aqui, normalmente muitas pessoas não têm esse entendimento, mas antigamente, o sacerdócio, ele era a única pessoa que podia entrar no templo. E ele ia oferecer um sacrifício dele, da família dele e do povo. Uma vez por ano ele fazia isso. E aí veio Yeshua, que já estava profetizado que isso iria acabar, que esse sacrifício ia ser temporário, e ele enviou o seu filho para que ele viesse fazer esse sacrifício uma vez por todas. Em João fala que o Eterno amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o propósito nosso de buscar o conhecimento é a gente compreender isso. Quando você compreende, quando você se enquadra no plano de salvação do Eterno, é algo muito lindo, algo muito gostoso. Então, até o próximo capítulo, beleza, pessoal? Fique na paz e um grande abraço do irmão Alex.